Boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos iniciar aqui mais um direto. Boa tarde a quem está a começar a juntar-se a nós. Ora, entretanto, vou aproveitar para falar um bocadinho sobre a Fernanda. Enquanto ela não chega, entretanto, eu vou chamá-la. Mas aproveito que ela ainda cá não está para lhe deixar assim uma mensagem, porque a Fernanda é uma pessoa que eu admiro muito, que eu já acompanho desde que ela chegou a Portugal e que já sigo o trabalho dela desde o momento que ela iniciou o Instagram dela, e ela já está aqui. Depois de dar continuidade ao que eu estava a dizer. Já vamos ver. Oi! Cheguei. Olá, boa tarde. Então, tudo Tudo bem? bom, Paula? Tudo bem? Finalmente a gente está junto aqui, né, para fazer live, né? Finalmente, Nossa, finalmente. eu tenho abrindo live para um bocado de gente. Você é minha primeira dívida paga. E Olha, aí? e eu estava neste momento a dizer de onde é que eu conheço a Fernanda. Estava a dizer às pessoas que acompanham a Fernanda desde que ela chegou a Portugal, desde que ela abriu a página do Instagram. Eu acho que devo ter sido das primeiras 100 pessoas que comecei logo a seguir a Fernanda, logo dos primeiros seguidores, logo os primeiros Olha passos. só, eu não lembrava. É verdade, você me segue há muito Recordo tempo. perfeitamente, parece que foi ontem, mas já faz 4 anos, não é? Não, E na verdade, mas a página tem menos tempo, mas que eu estou aqui já tem sim, 4 anos. Mas eu lembro que você sim, me sim. seguia bem desde o começo mesmo. Foi. Eu lembro-me perfeitamente da fase inicial e de acompanhar todos os estudos que a Fernanda ia partilhando e de absorver tudo como se fosse assim mesmo uma esponja. Aprendi imenso e acho que continuo a aprender e para mim é o que eu costumo dizer, quem me agrega valor, eu vou sempre ser grata. E hoje Ah, também quero imagina. agradecer, eu hoje quero agradecer a Fernanda também ter aceito estar aqui um bocadinho para falarmos sobre esta polémica toda que se gera à volta da alimentação das crianças, porque é É, algo que a mim me sensibiliza e que eu tenho lutado muito para combater, porque eu própria acabei por ser uma vítima dessa alimentação. E hoje em pois é. dia desenvolvi 2 doenças autoimunes, tenho muitos problemas de saúde, infelizmente, à conta de seguir essas orientações e essa alimentação considerada adequada às crianças e que, no fundo, quando elas forem adultas, vão se tornar adultos doentes, tal como aconteceu comigo, É. não É é? complicado, é complicado. É isso aí, o Paula. Como tem muita coisa para falar, eu acho que eu já vou na lata, assim, já começar com o conteúdo, porque senão não vai dar tempo. Então, bora aí, gente, vamos Exatamente, é entrando isso. aí, chama todo mundo, manda Manda aqui aviãozinho o aí para a aviãozinho, família, isto é manda muito aviãozinho importante. para aquele parente seu que acha que criança tem que comer pão, que criança pode comer açúcar à vontade, porque é criança que não tem problema, manda aviãozinho aí. O negócio é o seguinte, gente, eu gosto de ensinar as pessoas a raciocinarem com os elementos que elas têm à disposição, porque nem todo mundo vai entender artigo científico, nem todo mundo vai entender profundamente sobre proteína, carboidrato, gordura, qual o efeito de cada macronutriente no nosso corpo. Então, as pessoas não têm que ter esse conhecimento mais aprofundado, mas as pessoas têm uma informação básica aí na frente delas, que elas podem trabalhar com isso. Eu vou dar essa direção para as pessoas que são leigas, né? Então, veja bem, a gente tem um estudo que chama ecologia nutricional. A ecologia nutricional, ela estuda o que aquele animal, no caso nós seres humanos, o que o animal come, né, o que a gente come, versus o que tem disponível para comer. Então, a ecologia nutricional, ela considera aspectos econômicos, do clima da região, né, o que a região oferece de alimento, o que aquela fase que a gente está vivendo tem disponível de alimento, se é uma crise pós-guerra, se é uma época de grande seca, se é uma época agora de pandemia que as pessoas estão sem dinheiro. Então, a ecologia nutricional, ela vai conciliar o ambiente com a realidade fisiológica do ser humano.
Então, o que acontece? Todos os conselhos que a gente recebeu a vida inteira de nutrição, eles foram feitos com essa abordagem. Então, dentro da ecologia nutricional, existe a questão do interesse econômico. O interesse econômico, ele faz parte do que tem disponível para alimentar a população. Porque na ecologia nutricional, quando é o Estado que vai fazer uma diretriz, né, para alertar a população, para conduzir o trabalho dos profissionais de saúde, que vai balizar as faculdades de nutrição, de medicina, quando isso é feito, é considerado o que é que aquele Estado quer que a população consuma. Então, nesse aspecto, que a gente teve uma separação muito significativa do que a gente deveria comer e do que a gente realmente come. Porque quando a gente faz a visão da perspectiva nossa, fisiológica, o que a gente devia comer, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da origem, como é que a gente era lá atrás, né? Então, se você pegar na linha histórica do tempo, você começa a entender melhor isso. Porque se o homem ele viveu quase 3 milhões de anos, né? A gente quase 3 milhões de anos, a gente evoluiu, né? E a gente, por 2 milhões e meio de anos, a gente comia majoritariamente carne, né? Então, a gente tem um estudo que demonstra isso, que é uma análise sistemática, uma revisão, deixa eu achar aqui. Está na minha pasta aqui. É uma meta-análise desse ano, eu até trouxe o pesquisador para fazer uma live. Deixa eu achar aqui. É uma meta-análise. A evolução humana durante a era do Pleistoceno, né? Então, assim, esse estudo demonstra, e é um estudo muito bem feito. Ah, a doutora Mônica disse que a gente é parecida. Que gracinha. Ele demonstra como que o ser humano consumia pelo menos 70% das calorias do dia a dia, pelo menos 70% de produtos animais, né? Então, a gente tem evidências científicas de alta qualidade de que o homem era um fat hunter. Ele era um grande caçador de energia, só que a energia do homem era gordura, né? Porque o carboidrato, a gente tem, né, a energia do carboidrato, a energia da gordura. Na era paleolítica, não tinha muita oferta de energia vinda do carboidrato, né? A energia que vinha do carboidrato não tinha os cereais, não tinha os grãos. Quando o homem achava o carboidrato, eram frutas de árvores silvestres, né? Vocês sabem que fruta silvestre não é docinha como aquela fruta que você compra no Lidl, né? Aquela mexinha do Lidl docinha, não é aquela bananinha docinha, macia, não era. A fruta silvestre mesmo, a banana era empedrada, a fruta tinha uma semente enorme, pouca polpa, não era muito doce, e quando você achava uma árvore, os bichos já tinham comido tudo, o passarinho tinha comido tudo, sobrava alguma coisa, né? Então, esse era o ambiente do homem paleolítico, gente. A gente foi cunhado, assim, por 2 milhões e meio de anos. A gente caçava, comia... Obrigada, Carvalho, Luísa. A gente conseguia, né, caçar um animal e a gente ficava semanas comendo aquele animal. E às vezes comia carne podre, porque a nossa acidez estomacal de 2,5 é para isso, é para a gente comer carne podre, para a gente comer carne que tem parasita, para a gente matar parasita, para a gente não morrer intoxicado com a carne podre, né? Então a gente éramos animais que priorizavam as vísceras, priorizavam o líquido do cérebro, da cabeça dos animais, né? Então o tutano dos ossos. E, às vezes, a carne de músculo, quando tinha muita, a gente dava para os animais que estavam com a gente, né? Porque a gente priorizava as carnes mais ricas. Aí, quando teve a era neolítica, que foi quando começou a agricultura, isso foi há 10 mil anos, gente. 10 mil anos a gente começou a comer cereal. A gente tem uma história de quase 3 milhões de anos comendo carne e um pouco de carboidrato de verdura. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, eu, a Paula e muita gente que está aqui seguindo, quando a gente está fazendo uma alimentação que é de vegetais de baixo amido e com bastante, bem meat-based, né, com uma base animal muito forte, a gente está mimetizando o que o ser humano comeu por quase 3 milhões de anos. Exatamente. Por quê? Porque nosso DNA foi feito para isso. A nossa genética, a nossa carga genética, a gente foi concebido para isso. Nossos dentes, nosso aparelho gastrointestinal, né? Então a gente tem um intestino grosso, que é onde vai fermentar as fibras dos vegetais. Ele é pequenininho. Então a gente tem que comer pouco vegetal. Você não pode fazer o que as pessoas acham hoje que é certo, que é colocar
um monte de vegetal na dieta e um pouquinho de carne, bife da palma da mão, porque, ai, cuidado que a carne faz mal. Não, o nosso trato intestinal, ele é um espelho do que deve ser a nossa proporção de dieta. Então, a gente tem que comer, nosso intestino delgado é enorme, é ele que vai digerir a carne. E nosso intestino grosso é pequenininho, é ele que vai fazer a fermentação da verdura. Então, a verdura é pouquinho e a carne é mais. Entende? Então, toda a resposta do que a gente deve comer está no seu organismo, na sua biologia, na sua fisiologia. Nenhum tecnocrata do governo pode dizer o que você tem que comer. Agora, se você não sabe o que tem que comer, com essa informação que eu te dou, não é, João? Pois é, fica a palma da mão, né, João? Palma da mão, pequenina. Ó, só um pouquinho, faz mal. Então, se você... pois é. Se você for considerar o que os governos estão mandando a gente comer e o que você escuta nas faculdades de nutrição, né, o que você escuta às vezes os médicos que mal aprendem nutrição na faculdade, mal tem 6 meses de nutrição na faculdade, né? Então, é o contrário da nossa biologia, né? Então, a resposta, gente, não está em nenhum assim, grande livro da fisiologia humana. É só você entender qual é o nosso passado. Claro. Então, se você perceber que os seus avós comiam mais assim, né? Eles comiam carnes à vontade, com gorduras naturais, não comiam gorduras sintéticas, né? Óleo de girassol, esses óleos artificiais, né? Eles não comiam xarope de glicose de milho para adoçar nada. Eles não comiam tanta farinha refinada, várias porções de farinha ao longo do dia. Isso não existia. Isso foi uma coisa... Esse é o modismo. O grande modismo é justamente esse monte de farinha, de xarope de glicose de milho e de óleo artificial que tomou conta da nossa dieta, né? Vai. Aí você pensa, mas por que aconteceu isso, né? E aí eu chego aqui para contar para vocês, assim, até a década de 70, a gente não tinha uma diretriz nutricional muito... não existia uma diretriz do governo, assim, uma pirâmide, né? Uma recomendação muito organizada do que a população deve comer, né? Sempre foi uma coisa passada de geração para geração e tal. Então, na década de 70, a partir da década de 50, aí, começou a ter nos Estados Unidos muito ataque cardíaco, né? Porque as pessoas começaram a fumar demais nessa época, né? Foi também uma época de fast food, que abriu um monte de fast food nos Estados Unidos, né? Foi o grande boom do nascimento dos fast foods, foi no meados do século passado. Mas o fato é que o presidente Eisenhower teve um ataque cardíaco e foi uma coisa que impressionou muito a população. Poxa, até o presidente tão querido, amado, né? Eles adoravam o presidente Eisenhower, que foi a pessoa que idealizou o dia D e que, né, conseguiu terminar com a Segunda Guerra. Se até ele pode ter ataque cardíaco, então todo mundo está sujeito. E essa mudança, gente, quase não existia ataque cardíaco antes na população, né? Mal existia cardiologista no mundo. A diabetes, o médico passava às vezes 10 anos sem ter contato com diabético tipo 2. Era raríssimo alguém com diabetes. Então essas doenças todas que hoje a gente conhece, todo mundo tem alguma doença, que é comum, não era assim. Há 100 anos atrás eram doenças muito raras, né? Há 100, 120 anos atrás. Eram doenças raras. Aí o que acontece? Teve um pesquisador que chamava Anshel Keys, e o Anshel Keys, ele fez um estudo que foi pago pela Sugar Association, que era vamos dizer, o sindicato dos produtores de açúcar nos Estados Unidos. Já tem no PubMed, gente, estudos científicos contando essa história toda. Não tô louca, não tô inventando isso não, tá? O Anshel Keys, ele fez um estudo que chama Seven Countries, e ele simplesmente, ele fez uma pesquisa com 22 países, e ele escolheu só os 7 que corroboravam com a tese dele. Qual que era a tese dele? Que a gordura saturada da dieta era responsável pelo aumento de colesterol e pelos ataques cardíacos que estavam acometendo a população na época. Que chama a hipótese dieta-coração. Só que essa hipótese dieta-coração, gente, já depois, com os anos, todo mundo tentou provar isso, ninguém conseguiu provar. Pelo contrário, tem uns países que provam o contrário. Tem a França, tem a Alemanha, as pessoas comem muita gordura saturada, e quase não tinham, na altura, quase não tinham doença cardiovascular. Então, isso é o cisne negro. Então, você não pode dizer que é isso que está causando doença cardiovascular na população. Né? Fernanda, desculpa interromper. E não pode interromper. A base das bases está no leite materno. Quer dizer, basicamente é gordura saturada, água e colesterol. Como é que pode ser isso que faz mal à saúde?
Gente, o homem a vida inteira comeu, consumiu gorduras naturais. O óleo de coco é gordura saturada. O bacon e o óleo de coco, o abacate, tudo isso tem gordura saturada. Metade da gordura do leite materno é gordura saturada. Quando a gente engorda, a gordura que a gente faz por lipogênese, de novo, é gordura saturada, é ácido palmítico. A gordura saturada é a forma da gordura animal. Não tem nada de errado com a gordura saturada. É claro que, como qualquer fonte de energia, se você comer igual um louco e ultrapassar a sua saciedade, exagerar na quantidade, vai te fazer mal. Como o carboidrato faz mais mal ainda, né? E outras gorduras também. Claro. Então, não é gordura saturada. Aí o que acontece? Na década de 70, a partir da década de 60 e para 60 para 70, ficou uma guerra, ficou a indústria do açúcar, através da Sugar Association, fazendo investimentos e pagando cientistas, e tem um estudo que mostra como que eles pagaram mesmo, financiaram estudos científicos para falar que a culpa da doença cardiovascular era da gordura, né? E enquanto tinha um cientista na época, que era o Yudkin, que conduziu estudos, escreveu um livro super importante na época, demonstrando que as doenças cardiovasculares eram causadas por açúcar. E a gente sabe hoje, a gente vendo resultados de pessoas que fazem a dieta, e já é sabido hoje que a diabetes, a doença cardiovascular, nada mais é do que uma resposta do organismo ao excesso de glicemia. E a pessoa às vezes nem é diabética, às vezes a pessoa não é diabética, mas ela tem eventos de hiperglicemia, e ela está lá na glicemia basal dela, em jejum, tá normal, mas acontece que ela tem picos de glicemia altos, e nesses picos altos, ela vai ferindo o endotélio, que é aquela camada interna das artérias, e essas feridas aí vai inflamando as artérias, e aí o que acontece? O organismo vai mandar lá uma série de substâncias para fechar essa ferida, para tentar compensar, tentar curar. E nesse montante de coisa que vai junto lá, vai macrófagos, vai colágeno e vai colesterol, né? Então aí forçaram a barra, que é o colesterol, e na verdade a qualidade do colesterol em quem faz uma dieta low carb, comida de verdade, que tira os refinados, que tira os óleos vegetais, o colesterol total, o número pode ser até mais alto, muitas vezes, não tem nada a ver, mas a qualidade, né, as partículas são leves e fofas, que são as não heterogênicas, né, o triglicérides, que está relacionado a um colesterol perigoso, é baixinho, o HDL, que tem uma função positiva no organismo, ele geralmente é alto, né, então não tem nada a ver, mas acontece que até hoje, inclusive, a gente, nas diretrizes americanas de 2015, nos Estados Unidos, eles tiraram a questão dos ovos, do colesterol, como recomendação de não consumir. Eles liberaram o ovo para o consumo em 2015. Então já se sabe que a gordura saturada não é a culpada, né? Mas até hoje esse assunto ainda é tenebroso. Bom, voltando lá nas diretrizes. Além dessa guerra aí, será a gordura, será o açúcar que causa doença cardiovascular? Além dessa questão, você tem uma questão da política econômica dos Estados Unidos que é muito focada nos belts, né, que são cinturões de grãos nos Estados Unidos, especialmente milho e soja, né, tem algodão também, milho, soja, algodão, trigo. Então, esses cinturões aí, eles são sempre os produtores, né, que é o agronegócio dos Estados Unidos, ele é um público que é muito disputado pelos políticos americanos, né, que os políticos adoram agradar esses grandes produtores aí. E ao longo do século passado, a política americana junto aos belts sempre foi muito intervencionista. Então, quando foi naquela época daquele crack da Bolsa em 1929, então teve décadas de uma política muito assim de subsídio, né? Subsidiar para não deixar o preço cair, né? Pagar excedente de produção, pagar bônus de excedente de produção para os produtores poderem guardar lá a produção extra e não soltar no mercado e manter o preço alto. Então, aí quando chegou na década de 70, gente, o presidente Nixon, ele ia tentar a reeleição, né? Aí o ministro da Agricultura dele chegou para a Rússia, o mundo tinha passado por uma crise de seca muito grande, vários países tinham tido uma baixa de produção de grãos. Só que a Rússia foi uma situação gravíssima, porque eles já estavam com problemas internos políticos, aí, enfim, foi uma situação, um país que ficou pior de desabastecimento de grãos, foi a Rússia. Aí esse ministro da Agricultura do Nixon queria lá puxar o saco, agradar lá os produtores de grãos,
porque estava tentando a reeleição para o Nixon, e ele chegou para os produtores e falou assim, olha, a gente vai pegar esse preço subsidiado aqui de mercado interno, baratinho, e vai chamar a Rússia, vocês vão vender os grãos para a Rússia. Só que a Rússia, além de ter negociado com o governo, por debaixo dos panos, comprou, gente, do dia para a noite, 1/4 da produção de cereais americanos foi para a Rússia. Isso gerou uma crise interna de desabastecimento enorme, gerou uma inflação, teve grão que aumentou 4 vezes o preço. Então foi uma crise horrível. Gente, aí isso gerou impostos e gerou taxação para os produtores logo depois. Criou uma condição seguinte, que os produtores de grãos ficaram sem ter como escoar toda a produção para o mercado externo, para exportação. Mas aí esse ministro da Agricultura do Nixon, né, Nixon ganhou a reeleição, né, até ter o Watergate, eles ainda ficaram lá. Ele foi e criou uma política de superprodução de grãos nos Estados Unidos, que até hoje isso perdura. Então, eles têm uma política muito agressiva de produzir. Nessa altura, se até então os produtores de grãos tinham que frear a produção, porque não podia subir demais para, né, não cair o preço no mercado internacional, a partir de então, o incentivo é, vamos produzir, gente, vamos aumentar brutalmente a produção de cereais para a gente conseguir ganhar bastante dinheiro e tal, e crescer o negócio. Então, essa foi a vibe. O que acontece, gente? Em paralelo, vocês entenderem aí, vocês entenderem o jogo sujo que tem por trás dessa recomendação que os governos mandam você comer pão de manhã, bolacha de manhã, e chegar na hora do almoço mais pão, e de tarde a bolachinha para o teu filho, que eu já li isso que a Paula publicou no site do governo, uma recomendação para criança de comer farinha de trigo 4 vezes ao dia. Você vai entender por que eles falam isso para você, tá? Pra você ficar esperto. Estou tentando aumentar aqui o ar, que está muito quente. Aí, gente, o que acontece? O mundo pós-guerra, tinha muita desnutrição nos Estados Unidos, tinha muita desigualdade nos Estados Unidos. Então, tinha gente estava prosperando com a indústria, e também tinha muita gente passando fome. Então, tinha uma preocupação do governo, que estava já, do senador, na verdade, o senador McGovern. Esse senador tentava com essa bandeira de criar um programa de diretrizes nutricionais para acabar com a desnutrição, que tinha as crianças passando fome, mas aí pegaram o problema do Eisenhower, que teve ataque cardíaco em 55, já estava esse trabalho aí contra a gordura. Sei que na hora que esse trabalho, aí fizeram lá umas diretrizes nutricionais americanas. Na hora que esse trabalho estava sendo feito, que era para combater a desnutrição, ele foi parar no governo, para o governo terminar de fazer isso, e era o USDA quem tocou isso, né? Que era como se fosse o Ministério da Agricultura, né? Que era esse ministro aí que eu estava falando do Nixon, esse ministro que estava estimulando a produção de grãos. Na hora que isso foi parar na mão deles, porque é você pegar e dar os cordeirinhos para a raposa tomar conta. Foi isso que foi feito. Tinha uma equipe de nutricionistas sérias trabalhando nesse negócio. Vou dar um exemplo. Aí tinha lá as recomendações de 2 a 3 porções de cereais por dia, no máximo. Uhum. No máximo, era a recomendação da nutricionista. Como é que ela chamava? Não sei o que, light. Aí, gente, esse negócio, na hora que foi para o governo, sabe quantas porções de cereais? Tinha de 6 a 11. Exatamente. Então, de 2 a 3 porções de cereais, passou, quero pegar o nome da Louise Light, que era a chefe... Neste momento, com a roda alimentar, e eles sugerem 11 porções de cereais derivados. Então, gente, vocês estão entendendo? Porque a nutricionista-chefe que fez as primeiras diretrizes americanas, Louise Light, depois eu vou dar o livro aqui que conta essa história para vocês. Tem 2 referências, tem várias referências aqui que contam essa história. A Louise Light, ela fez um trabalho técnico, o trabalho dela era no máximo 2 a 3 porções por dia de cereais e evitar os refinados. E tinha um monte de porção de vegetais e frutas, várias porções. Era uma comida bem que a gente come aqui, mais planta e bicho e grão. O grão, o cereal era uma coisa eventual. Mudaram de 6 a 11. E a recomendação de açúcar, que ela deu uma recomendação bem certinha, tantos por cento, tal, em açúcar, para não exagerar e tal. Aí a pirâmide que saiu era assim, evite comer muito açúcar, sabe? Uma coisa assim, super genérica, assim, sabe? Então, eles, gente, desculpa o palavreado aí, mas eles estupraram a pirâmide. E quem fez a pirâmide foi o agronegócio e a indústria alimentícia.
Não foi nutricionista, não foi um médico, não foi ninguém da área da saúde. Esse pessoal fez, mas o que saiu, a versão final que saiu, não tinha nada a ver com a versão feita por gente da área da saúde. Então, mas isso aí até hoje, não sei o que lá, foi nos Estados Unidos. Não, gente, isso aí é o seguinte, isso foi na década de 70 para 80, isso balizou todas as diretrizes nutricionais do mundo inteiro, gente. Claro. E eu tenho lembrança da década de 70, a gente não tinha esse mindset de comer o dia inteiro, de ter que fazer lanche. Isso foi uma coisa que apareceu na década de 80. Que tem que comer toda hora para não deixar o metabolismo cair. Isso nunca existiu, gente. Isso não existe. O nosso DNA, ele foi moldado comendo de vez em quando tinha comida. Né? Outro dia eu vi um post do Dr. Serra, assim, a gente foi cunhado para comer aquilo que tinha. E o que tinha era bicho, de vez em quando planta, e raramente uma fruta que o passarinho não tinha destruído, não tinha comido. A gente não tinha esse negócio de comer de 3 em 3 horas, gente. Isso foi invenção da pirâmide. Porque para você conseguir comer de 6 a 11 porções por dia de refinado, cereal, você precisa mastigar o dia inteiro, gente. O que aconteceu? E se você pegar os gráficos de obesidade, de diabetes, justamente a obesidade, a diabetes era assim, aí de repente faz assim, ó. É um negócio impressionante, porque foi justamente 15 anos depois da introdução das diretrizes nutricionais americanas, e o mundo inteiro copiou essas diretrizes, gente. Isso foi para a OMS. Foi para a OMS. Aí a OMS pauta o órgão de saúde aqui de Portugal, da Europa. E aí Portugal pega e adota essas diretrizes. Gente, isso já tem quantas décadas? Isso continua. E até hoje, se você for ler as diretrizes aqui da Europa, da OMS, é de chorar, porque até hoje eles ainda estão lá falando da gordura saturada faz mal, do sal que faz mal. Eles, tudo bem, falam para evitar açúcar, né? Já se sabe que não é para evitar açúcar adicionado. Mas ainda se tem essa ilusão de que os cereais não são açúcar. Gente, carboidratos são várias moléculas de glicose, uma ao lado da outra. Se você tem uma recomendação de profissionais da saúde de comer isso o dia inteiro, como se fosse saudável, as pessoas acreditam que aquilo é saudável, mas aquilo tem açúcar, né? Na verdade é glicose, com um monte de... O integral é pior, porque tem um monte de integral que eu falo assim, quando tem a casquinha, é cheio de antinutrientes. Né? Aí o que acontece? Aí é a outra mentira, que é a mentira do carboidrato complexo. Aí a gente aprendeu que carboidrato complexo pode. Vamos primeiro falar o que é carboidrato. Carboidrato complexo, gente, é você pegar a maçã inteira. Maçã inteira é carboidrato complexo, tá? Agora, se você pega macarrão integral, não é carboidrato complexo. Ele virou farinha, é carboidrato acelular, acabou. Por que acontece? A gente tem uma coisa que chama glucosímetro, que é aquele aparelhinho de medir glicose, que agora tem até o que é permanente, né? Que você coloca assim na pele e ele fica lá o tempo todo. E tem o de dedinho também, que ficou muito acessível. Qualquer um agora consegue testar e ver se eu estou falando besteira. Duvida de mim, por favor, não acredita em mim. Compra um negocinho de furar o dedo aquele da farmácia, que em Portugal eles até dão, se você tiver alguma questão. Se for diabéticos, dão. Diabetes, né? E tal. E fura pra você ver, faz um pós-prandial aí de 1 hora depois e 2 horas depois de você comer um carboidrato que eles chamam de complexo, pão integral, macarrão integral, né? Arroz integral. Eu já caí arroz integral. E andava cada vez pior. Então, sobe, aí o que acontece? Como as pessoas agora estão usando o glucosímetro, né? Até a aveia também. As pessoas estão vendo que elas foram enganadas, porque na hora que elas vão medir, especialmente quem é diabético tipo 1, que não tem insulina, diferente do 2, né? Que tem excesso de insulina. O diabético tipo 1, ele não tem insulina, então se ele está lá confiando, beleza, é carboidrato complexo, tem uma subida de glicemia lenta, ele vai ver que é mentira, e as pessoas estão vendo que isso não é verdade. O que eles vendem é a quantidade de fibra que esses cereais têm, que permite a insulina, supostamente não vai subir, tanto a glicemia não vai subir tão rápido. É mentira, gente. Isso não é verdade. Isso só é verdade, sabe para quê? Para os vegetais que a gente come numa estratégia de baixíssimo carboidrato. Que é o feijão verde, brócolis, couve-flor, os folhosos, as hortaliças. Isso realmente é um carboidrato de baixíssima carga glicêmica. Isso, quando você for comer, você vai medir na pontinha do dedo, você vai perceber que aquilo não mexeu quase na sua glicemia. Isso sim!
Agora, então o que você vai comer? Você vai comer da forma mais parecida que era na sua origem como homem na Terra, que é carnes, ovos e vegetais de baixo amido. E se você tem saúde metabólica, você pode comer mais amido, pode comer mais batata, pode comer mais banana. Mas, gente, alimentos de processamento mínimo. Porque Claro. quando você transforma as coisas em farinha, e aqui isso é refinado, você come uma quantidade muito maior de carga glicêmica. Quando você transforma um açúcar em xarope de glicose de milho, que isso aí entrou na dieta humana a partir da década de 70, que foi criado nessa época, nem existia isso. Uhum. Isso é uma carga de frutose para o fígado completamente incompatível com a capacidade que a gente tem de assimilar. Isso vira Olha, gordura no Fernanda, fígado. e aqui chegamos a um ponto que eu gostava de falar, que é uma coisa que tem acontecido cada vez mais nas nossas crianças, a cirrose hepática não alcoólica. Nós vemos cada vez mais crianças com problemas no fígado, e elas nunca beberam bebidas alcoólicas, não é? É à É conta isso do então. excesso de processados, de óleos vegetais e de alimentos do açúcar que são considerados pela sociedade como alimentos saudáveis. Os cereais É. matinais, as bolachinhas com recheio, esses lanches Então, que eles levam para a escola, que os pais, é, inocentemente, porque vem lá uma embalagem que diz enriquecido com vitaminas e minerais e o Nutri-Score vamos falar disso. verdinho, com um A Nossa. ali a dizer que é muito saudável, que vai dar vitaminas à sua criança, vai alimentar, e depois temos cada vez um aumento cada vez maior de crianças com problemas no fígado, e já para não falar da obesidade e de síndrome metabólica, não é? Então vamos falar agora da parte prática, né? O que fazer? Exato. Gente, algumas coisas tem que tomar muito cuidado. Tudo que você compra no supermercado que é doce para criança é adoçado com xarope de frutose de milho, porque esse açúcar ele é barato, né? Ele tem um poder adoçante maior e ele é muito mais barato que o açúcar de mesa. Então, ele foi substituído aí pela indústria a partir da década de 70 para 80, refrigerante, tudo usa esse açúcar. E esse açúcar ele tem um pouquinho mais de frutose que glicose, e a frutose, a gente não tem receptor para frutose, né? Como a gente tem para glicose. Então, essa frutose, uma frutose que a gente come de uma fruta, beleza, a gente consegue usar. Agora, a frutose desse xarope, não, porque é muito. Então, os pais estão comprando produtos para o filho que tem esse açúcar, e comendo isso em quantidade, né? E com frequência, aí de manhã é o cereal, aí depois é o pãozinho, aquele pãozinho de leite, que também tem isso. Aí depois é aquele leitinho adoçado com chocolate, que também tem esse xarope. Então, gente, é isso, né? Então por isso que eu digo, a melhor forma de você fugir, enquanto a indústria não se mancar, que tem que parar de envenenar os produtos, porque dá para fazer produto honesto, gente. Dá para você vender um achocolatado de leite gordo, com cacau de verdade e pouco açúcar. Mas eles não fazem isso. Eles fazem um negócio lotado de aditivo, amido modificado, xarope de glucose de milho, espessante, aromatizante, pozinho para viciar você no sabor, acidulante para você não perceber que está muito doce, tomar mais. Então, é um poço de porcaria que tem nos produtos da indústria, entendeu? Então, você tem que fugir disso, porque não dá para você dar para o teu filho produto que tem xarope de glicose de milho, tá? Já expliquei por quê. Maltodestrina, que é um açúcar baratíssimo que a indústria usa para render, usa como veículo para render o produto. E ele é um carboidrato que tem uma carga glicêmica maior que o açúcar, só que ele não tem o sabor doce. Então você vicia as crianças em doce pela parte fisiológica delas, que elas passam a pedir cada vez mais glicose, porque elas perderam a habilidade de usar gordura como fonte de energia. Maltodestrina, outra praga. Aquele aginomoto, gente, como é que chama? Me lembra aí aquele negócio para dar sabor? Glutamato monossódico, intensificador de sabor, que é um dos causadores de resistência à insulina, também que é um veneno. Óleo vegetal refinado, óleo de soja, de couve, né, que é o de canola, girassol, soja, que é mais milho, algodão, esses óleos refinados todos. Gente, todo óleo que precisa de indústria para ser beneficiado não presta. O azeite é maravilhoso. O azeite, você apertar, a azeitona, você vê que tem gordura ali. É só prensado a frio, não tem nada químico ali, né? Então, o óleo de coco extra virgem com sabor, né? O azeite de dendê sem ser refinado, né? Então, o azeite de dendê é quase igual ao óleo de coco, tem quase o mesmo perfil. Então, essas gorduras naturais, banha, sebo, uma manteiga de boa qualidade, né?
E outra, o óleo vegetal, além dele ter, ele tem uma série de metabólitos que são venenosos, tem o 4-HNE, que é metabólito cancerígeno, que mata a mitocôndria, e a gente já sabe que o câncer, né, o cancro, é causado a partir da morte da mitocôndria, que a célula se rebela a viver sem mitocôndria e faz o Warburg Effect, que começa a fermentar a glicose. Né? Então, o marco do cancro é a morte da mitocôndria. O metabólito do óleo refinado, 4-HNE, mata a mitocôndria a partir da oxidação da mitocôndria. Ela enferruja, ela se desmonta inteirinha, tem foto disso no estudo. E morre. Então, além disso, o óleo vegetal refinado, ele não sinaliza saciedade. Ele estimula os receptores endocannabinoides, que são da mesma forma como a maconha. Então, o óleo vegetal, ele dá larica de fome. Aquele desespero de fome que a maconha dá em quem usa maconha. E isso o óleo também vegetal acontece faz por causa, parecido. desculpa, Fernanda, isso também acontece por causa da alteração da microbiota intestinal, porque depois a nossa... também, vão ter mais fome exatamente. por esses alimentos, por esses processados, para alimentar as bactérias más do intestino, que vai condicionar toda essa evolução toda. Aí sem contar isso, os cereais que eles são grãos, né? Eles têm umas substâncias que vão causar leaky gut, que é intestino permeável. Então, eles vão destruindo aquelas tight junctions do intestino, que são, vamos dizer, o que fecha a parede intestinal e começa a vazar coisa por dentro. Então, os nutrientes não são absorvidos, né? Por isso que tem tanta anemia hoje em dia. A doença autoimune é silencioso, fica 10, 20, 30, 40 anos ali, o organismo tentando lutar contra aquelas invasões que vão acontecendo na cavidade abdominal, pelo intestino permeável, e você nem sonha, né? E aí, quando descobre, tem lá 2, 3 doenças autoimunes. Então, gente, mas esse é terrorismo nutricional, não posso comer nunca uma farinha, não sei o quê. O problema não está sendo que você não pode comer nunca. Gente, a pessoa que é saudável, a criança começando a vida agora, vou dar um exemplo da minha filha tem 15 anos. Ela come pão que tem glúten, já fiz teste nela, ela não é intolerante ao glúten nem à caseína, já fiz exame nela. Ela come, mas ela não come isso todo dia, ela come pão, sei lá, no máximo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Esse aqui, gente. De vez em quando. Então, assim, tem dia que ela come pouquíssimo carboidrato, tem dia que ela come mais carboidrato, mas o macarrão que eu dou para ela, achei um macarrão aqui, uma massa, que é sem glúten, e ela achou uma delícia. Ela fala, mãe, isso aqui dá para quebrar o galho, é bem legal, porque ela é bem consciente também, sabe? E então eu fui ensinando a minha filha aos poucos, ela foi aprendendo, hoje ela já sabe que ela pode, o que ela pode comer, o que ela não pode. Então minha filha quase não come bolacha, tem um vidro de bolacha Maria aqui em casa que tá, acho que desde dezembro eu comprei, tá aqui, e já joguei fora, porque depois que abre, passa um mês sem comer, tem que jogar fora, porque é isso que acontece. Ela não come, né? Então, aí o pão que ela come é o banana bread, que eu faço cetogênico com farinha de amêndoa e tal, e ela come isso quase todo dia, o ovo, come muito ovo, muita carne. Ontem ela falou comigo, mãe, ontem eu não comi nada de carboidrato o dia inteiro. E eu fiquei ótima. Ela não lancha, ela almoça e janta, fica do almoço até o jantar sem comer nada, super bem. A minha filha é completamente certa adaptada. Mas se ela quer tomar um sorvete, um gelado na rua, ela toma, entendeu? Claro. Não tem gelado em casa. Não tem. Na minha casa não tem gelado. Na minha tem, mas nós fazemos aqui. Não, tudo bem, mas é que esses gelados têm umas porcarias aí. Não, mas nós fazemos aqui com a frutinha, é só passar com a varinha mágica e tá. Não, esse eu faço em casa, não, assim tem. Eu tenho aqui morango congelado, tem banana congelada, aí tem dia que ela vai lá, bate no processador, no robô, né? Aí aquele creme, tipo um sorbet de frutas, sem açúcar, né? Claro. Quando ela faz, ela faz, então morango com um pouquinho de açúcar, né? Que senão fica muito azedo. Mas aí ela já não... passar uma exceção, é precisamente isso, é uma exceção. Não é algo que eles vão comer todos os dias, não é? Todos os dias comer 11 porções de cereais, todos os dias comer 8 peças de fruta, todos os dias comer... Isso é que é errado, isso é que vai gerar... 8 peças de fruta, a gente tem sentido. Quem consegue comer... Só se essa peça de fruta for um negocinho desse tamanhozinho, que ninguém consegue comer 8 frutas por dia, gente. As frutas que nós compramos são gigantescas. Não tem condição, gente. Eu vejo, às vezes vamos às compras comprar as maçãs, eu tenho que estar à procura da maçã baby, que é para as crianças comerem, porque são aquelas maçãs gigantes, que é para estragar.
Porque eles comem... Então, gente, pensem por si próprios. Veja bem, na minha casa tem, aqui, ó, tem agora lá em casa, maçã, tenho pera, tem aquela mexinha, aquela escurinha, roxinha, tem limão no frigorífico. Eu tenho fruta em casa, mas a minha filha come uma maçã, vai lá pegar uma maçã, de repente à noite vai pegar uma mexinha ou um kiwi. Mas, isso é normal. Você come 8 porções de sobremesa por dia? Fruta é sobremesa, gente. Mas aí está. Nós temos esse incentivo das orientações. Comer Então, entre gente, 5 peças de pensa fruta um por dia. pouco. De manhã, ao lanche, ao fim do almoço, ao lanche da tarde, ao segundo lanche da tarde, às crianças que fazem o segundo lanche da tarde, ao jantar de sobremesa, à ceia. Metem sempre ali uma pecinha de fruta, um copo de leite. Por favor, é um exagero. Gente, pensa um pouco se faz sentido isso, gente. Não Outra faz coisa. sentido. Eu vou fazer 2 lives nessa semana sobre carne, na quarta e na quinta. Na quarta, com uma ginecologista sobre endometriose e ovário policístico, tá? E nós vamos abordar um estudo aí que tem alguns médicos falando que a carne, que não pode comer carne vermelha que tem endometriose, vamos falar sobre isso. E na quinta, com o Dr. Rui Ribas, vai ser fantástico, nós vamos explicar essa questão dos estudos sobre a carne. Vocês vão entender. Por que que falam tão mal da carne? Porque os estudos são vagabundos, é estudo com questionário, epidemiologia nutricional, é tudo ridículo. Na hora que você entende o negócio, dá até vergonha de um dia a gente ter dado crédito para isso, sabe? Mas assim, carnes, ovos, gente, tem que ser a base de uma alimentação. Isso é o que tem densidade nutricional. Quando eu falo carne, gente, são todos os animais, inclui aí peixe, inclui marisco, inclui porco, aves, ruminantes, qualquer produto animal. Né? E víscera, melhor ainda, porque tem os nutrientes das vísceras. Essa é a nossa base ancestral. Qualquer médico profissional de saúde que falar que isso faz mal, isso está sendo... Então a gente não estaria aqui na Terra, a gente teria morrido, gente. Porque a gente viveu quase 3 milhões de anos comendo isso. Como é que isso pode fazer mal, gente? Presta atenção. Vamos pensar, pensa na recomendação que você está escutando, o que faz sentido. Isso é a mão da indústria. Porque quando chegou essas diretrizes, chegaram no mundo, elas saíram pautando faculdade de nutrição, faculdade de medicina, comida do hospital, a comida que serve na cantina da escola. Tudo isso foi pautado por esse negócio que eu expliquei da USDA, que é o Ministério da Agricultura. É uma agenda econômica, gente. Ecologia nutricional inclui a agenda econômica. Você vai entregar a sua saúde para as indústrias ou você vai cuidar você da sua saúde? Então, presta atenção. Principalmente da saúde das nossas crianças, dos filhos que temos em casa. Porque exatamente. Eu falo da minha experiência, que eu tenho 2, e eles frequentam a escola pública e comem nas cantinas da escola. E as orientações é pouca carne. Já existe emenda vegana, emenda vegetariana para quem quiser, e ok, tudo bem, nada contra, mas é pouca carne. A minha filha normalmente vem esganada de fome da escola. Lógico, a minha filha também. A avó tinha sempre um prato no micro-ondas com comida para ela comer às 3h30 da tarde, 4 horas. Lógico, não almoçou, minha filha também não. Você não almoça, vem. Ela, hoje era só arroz misturado com não sei o quê. E eu ia carne. Aí tem uns enfeitinhos de atum no arroz. Não se via. Eu assim, não se via. E ela nem conseguia pegar na carne. E tentei escolher, mas nem dá. Ou seja, ela fica com fome. A minha sorte é que ela aqui em casa já vai bem sustentada com um bom Isso, gente. Dá ovo para esses meninos de manhã. Quantas crianças quiser comer, gente? Claro que ela gosta de cereais, ela gosta dessas coisas porque ela passou 4 ou 5 anos da vida dela com essa introdução alimentar. Infelizmente eu não tinha o conhecimento que tenho hoje. E ela comeu muito processado. E ela tem o paladar dela já muito viciado ainda nas coisas doces. Doces e salgadas processadas. Não é o salgado saudável, é o salgado processado. Ela adora as batatas fritas, os chips, essas coisas. Só que nós não compramos atualmente, já nem compramos. Mas acabamos por ter mais dificuldade com a Mariana, por exemplo, com a alteração da alimentação dela, porque o paladar dela já estava altamente viciado. Isso que é importante, é você mudar o paladar da criança para ela rejeitar naturalmente uma coisa mais doce, mais artificial, né? Hoje em dia vai ficar mais fácil. Eu até tenho uma foto muito engraçada. No sábado o meu marido foi às compras e trouxe pão do Lidl. Os pães, o pãozinho. Porque é uma delícia, pão do Lidl. Quem conhece a Mariana sabe que ela não diz que não a um pão. Ela adora pão, é viciada em pão tal e qual a mãe era.
E comia o pão sempre seco, sem nada no meio. O pão, adora comer pão. Sei. E eu achei caricato, já há algum tempo que nós não comprávamos o pão normal, não é? Do supermercado e assim. E ela pegou, tirou a crosta do pão só e deixou, não comeu. Eu assim, até fiquei admirada. Eu assim, a Mariana deixou o Olha. pão, olha, está a funcionar. Se Tá ela não vendo? comeu, É está a porque funcionar. demora, gente. Não é uma mudança que você consegue em Não dois, é três demora, meses. Paulo. Às vezes demora mais de um ano para você conseguir mudar, sabe? Foi mais. Então, assim, eu vejo que a alimentação nas escolas não tem proteína direito. Então, gente, pais e mães, dão proteína antes, dá um ovo mexido com manteiga, né? Quantos a criança quiser comer, né? Mas quantos ovos? Mas você alguma vez perguntou quantas bolachas Oreo podia comer? Por que você está preocupado com quantos ovos, gente? Quantos a criança quiser. Aí estão Claro. perguntando aqui quantas frutas. Quantas a criança quiser, mas sobremesa. Você não vai matar a fome com fruta. Então dá lá a fruta que ela quiser comer de sobremesa do almoço e do jantar. Ela não Claro. vai. Gente, fruta, sem colocar açúcar em cima, só fruta. A criança não vai conseguir Comer comer uma muita. quantidade Claro. surreal de fruta. É saudável. Agora, a pessoa com diabetes, eu não recomendo comer fruta com diabetes, mas pessoa saudável, tá lá, come o que ela quiser de fruta. O que é ridículo, gente, tem que comer 8 peças de fruta por dia? Isso é ridículo, gente. Presta atenção. Você está entendendo a diferença? Da criança poder comer fruta de sobremesa, do almoço e do jantar, ou até se quiser comer uma frutinha de sobremesa junto com o pequeno almoço. Outra coisa é você obrigar a pessoa que tem que ter para ter saúde, comer 8 frutas por dia, gente. Isso aí está escrito onde na Bíblia? E mostra, porque isso não tem sentido nenhum. Estão perguntando aqui, ó. Vou começar agora, a Sara Tainha. Vou começar agora a introdução alimentar das minhas gêmeas com 5 meses e meio. O pediatra aconselhou sopa e fruta ao almoço. E papas industrializadas ao jantar. Gente, Não, papas médico não. não faz, médico não aprende nutrição. E o que ele, até Venha 6 fazer o meses só, vou só programa explicar aqui, isso aqui. venha Ele fazer não o aprende programa. nutrição. E o que ele aprende de nutrição de 6 meses, são 6 meses. E é das diretrizes. Então, você esquece. Se você quer ter saúde, gente, você tem que conduzir a alimentação do teu filho. Claro que Claro. tem coisas mais específicas que o pediatra vai dizer. Por exemplo, mel, acho que é depois de um ano, né? Exato. Leite da vaca depois de um ano. Então, Também. né, chocolate depois de 2, 3 anos, tem que esperar um pouquinho para comer chocolate por causa da teobromina. Então, tem umas coisinhas que tem que ter cuidado. Sim. Agora, prioriza, gente, coisa que tem sabor, sem ser doce para quem vai fazer introdução alimentar. Né? Então, prioriza os vegetais, prioriza as carnes, os ovos, né? A idade que o pediatra liberar o ovo. Prioriza isso, em vez de ficar lá toda hora dando fruta para a criança, deixa para dar fruta no segundo momento, né? Tem abordagens mais modernas que primeiro introduz o salgado, para depois introduzir o doce, justamente para não estragar o paladar da criança. Né? Tal e qual. Tal e qual. Eu com o meu Tiago já tive esse cuidado. E hoje em dia, graças a Deus, ele come de tudo e não poucos alimentos ele recusa. Ele gosta de comer quase tudo. Porquê? Porque eu já fiz esse cuidado. Eu já tive, mesmo quando começámos a introdução alimentar, as papas eu não comprava papas, eu fazia em casa. E Pois é. eu fazia as papas dele em casa com abacate. Na altura utilizei a farinha de milho, a maisena também. Mas são feitas em casa, são farinhas refinadas, são. Mas não têm aqueles aditivos todos, aqueles emulsionantes, os óleos vegetais, os Que aquilo é açúcares, não sei pior, o né? quê, não sei o que mais que é. São autênticos É, venenos. Mas ele é. também não era muito adepto, ele preferia as papas que eram de consistência, de comida mesmo. De comida, é melhor. Com abacate, com quinoa, e ele preferia, e comia muito bem com a quinoa, e sabia-lhe bem mesmo. No entanto, ele passou imediatamente depois para a comida. Muito, muito Pois facilmente, é, pedaços bem muito melhor. pequeninos, ele passou rapidamente para a comida. E não Pois foi um é. sacrifício nenhum. Já com a Mariana, infelizmente, porque ela passou por essa fase das papas, não é? Comia as papas e isso. Uhum. Quando foi a introdução das sopas e essas coisas, foi muito. Primeiro aceitou muito bem, mas depois, quando o paladar ficou alterado pelas papas, foi muito complicado. Puxa vida. Foi muito Não, e complicado. aqui tem uma papinha que vende aqui, gente, começa com cere, não vou falar o nome não, cereã, tá? Essa papinha, eu sei porque eu já conversei com alguns pais e avós, assim, aqui é como se fosse um dogma. Não existe um lar português cujo pediatra não recomenda esse negócio. Olha, eu vou-te dizer, eu vou-te contar uma história. A minha mãe, eu recusava a comida, não é? Eu era daquelas crianças que comia muito mal.
E a minha mãe, quando me fez a introdução alimentar ali por volta dos 6 meses, ela colocava uma colher de Cerelac por cima da sopa para eu comer a sopa. E Nossa. quando não tinha Cerelac, era colheres de açúcar por cima da sopa. Meu Para Deus. eu comer a sopa, para ficar alimentada. Nossa, que estrago, hein? Estava a fazer o melhor dela, mas infelizmente É, eu desde que introduzi a minha alimentação, desde a minha infância, que eu fui criada e alimentada à base de processados e açúcares. E por isso é meu que me revolta Deus. muito hoje em dia ver muita publicidade a incentivar o consumo desses processados, muita publicidade a incentivar as crianças a comer essas coisas, porque eu sofro na pele todos os dias o facto É, de ter passado 30 anos da minha vida a comer, ou 30 e tal anos da minha vida a comer esses processados considerados saudáveis. Muitos cereais, muitas leguminosas, muitos integrais, e hoje eu sofro na pele. E não sei se algum dia vou conseguir recuperar por inteiro à conta dessa alimentação do passado. E sensibiliza-me imenso, e por isso é que eu criei também o programa para ajudar os pais na isso. alimentação e convidei a Naraline também para me apoiar nesse projeto, por causa disso, porque eu não quero que as crianças, que são hoje crianças, se tornem adultos doentes à conta do consumo de todos esses alimentos que são considerados pela sociedade banais, saudáveis e equilibrados. Essas papas não são saudáveis, não têm densidade Deixa eu nutricional. explicar para eles o que é papa. Gente, papa é esse tipo Neston. É honesto. Papa que eles falam aqui é o Neston do Brasil, aquele mingau com aquelas farinhas, Mingau, exato. cheio né, aquele angu que você faz com as latas que vem lá Neston, farinha láctea, é Farinha isso. láctea, exato, é É isso. isso. É porque aqui papa, porque no Brasil papa é a papinha do nenê, que é o natural, é você pegar os vegetais, as carnes e Ah, amassar e dar para o nenê comer aquele purê, sim, né? sim. É isso, é aquele purezinho natural que se dá para criança, são Sim. as papas. Isso é papa no Brasil, né? Aqui é mingau. No Brasil, isso é o mingau do Brasil, que a gente faz com farinha láctea e Neston, que na minha época era isso. Eu não sei hoje que deve ter mais produto, né? Mas que é péssimo, que é uma farinha e os pediatras mandam dar isso. Os pediatras aqui em Portugal mandam dar. Gente, é uma coisa que é interessante vocês entenderem a diferença do Brasil e Portugal. Aqui em Portugal, o pão, a farinha de trigo aqui, é quase que uma religião. Se no Brasil a gente já tá careca de saber que o pão tem glúten, que faz mal, não sei o quê, aqui o pão, assim, é a coisa mais saudável que existe para eles é a farinha de trigo. Não é, Paula? É mesmo. Aqui, se alguém fala mal do pão, é crucificado. Aqui, eles, Vai para olha, cima. eu atendo um monte de gente que eu atendo que tem diabetes gestacional. E o médico fala assim, dá Qual bronca, mas você grau? tem que comer pão, fica nervoso, o médico fica bravo, você tem que comer pão, por que você parou de comer pão? Não pode não comer pão. Gente, eu escuto isso, já escutei isso de várias pessoas contando que os médicos dão bronca que parou de comer pão, gente. Isso no Brasil não é assim também, não. Aqui é. Aqui o negócio do pão é muito cultural. É É, muito forte na cultura. Então, se você não está comendo pão, você vai comer mais gordura, e gordura vai entupir as veias. É isso que as pessoas acham. ainda está muito enraizado isso. Aqui na mesa portuguesa tem que ter o pão na mesa. Qualquer refeição que a família portuguesa faça, tem que estar lá o cestinho com o pão, não é? Pois é. E E assim, depois, se a gente tivesse na alimentação hoje só o pão e não tivesse as farinhas, as bolachas, os fast foods, o resto que vende no mercado inteiro, naquele monte de corredor que a gente nem entra mais, mas se fosse só o pão com bicho e planta, a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo hoje de doença, gente. Não estava. Mas o claro, problema é que o pão, mais a bolacha, mais a papa, né, que no Brasil é farinha láctea, Neston, que é o mingau, mais os docinhos, os lanchinhos, e mais a coisa de comer de 3 em 3 horas, que é outro veneno para a saúde, comer toda hora, que é péssimo para a saúde, que mantém a exato. pessoa viciada na fonte de energia do carboidrato, em vez de deixar a pessoa saber usar a gordura corporal, né, para manter ela enquanto ela não come. E as crianças perderam essa habilidade por causa dessa coisa nefasta de comer de 3 em 3 horas, né? Então, juntou tudo isso, mais o óleo vegetal, que é venenoso, esses óleos refinados que eu estou dizendo, mais o xarope de glicose de milho, mais esses aditivos todos,
virou essa bomba que virou hoje, que as pessoas tá... Gente, a quantidade de gente doente hoje é uma coisa de louco. Fora sobrepeso e obesidade, que você vai na rua, hoje é exceção você ver alguém magro, gente, na rua. A magreza hoje é exceção. Você cata uma ou outra que você vê que é magro mesmo. A maioria está com sobrepeso. Mesmo nas escolas, nós vemos cada vez mais crianças com excesso de peso ou acima de peso, não é? E menos crianças no peso normal. E temos poucas crianças com peso normal e cada vez mais crianças acima de peso já obesas, já com problemas. Exatamente. E depois eu acompanho várias, eu ando aqui nas escolas, não é? Por aqui, e aparecem muitas crianças e depois converso com elas. Ainda este ano detetei uma menina com sim, com a cantose. A cantose. E eu falei com ela, olha, diz à mãe para te levar ao médico que isto é isto, e escrevi num papelinho, e se a mãe tiver dúvidas, ela que me ligue. E tal. E entretanto, a minha mãe levou-me ao nutricionista, e então, e que tal? Olha, agora vou comer só pão integral, acompanhado de fruta, e mais não sei o quê, e um iogurte magro, e mais não sei o quê. Eu, meu amor... É açúcar o dia inteiro. Esse tipo de cardápio é comer açúcar o dia inteiro. É revoltante, gente. É revoltante. Os pais estão a tentar fazer o melhor que podem e vão aos médicos, não é? E vão aos supostamente especialistas na área, investem o dinheiro, gastam o dinheiro e não vão ver resultados na melhoria de saúde das crianças. Não, pelo contrário, vai piorar a saúde. Olha, a Raquel Batista está dizendo aqui que não é só médico, nutricionista também. Sim, mas é o que eu estava dizendo, Raquel. Tudo isso porque essas diretrizes nutricionais, elas vêm de cima para baixo. Então, os Estados Unidos criou, aí isso foi para o mundo inteiro, foi para a OMS, a Europa inteira, o mundo inteiro. Aí essas diretrizes nutricionais, elas vão pautar os conteúdos programáticos das faculdades de medicina e de nutrição. Vão pautar o que se serve nos hospitais, de comida para os pacientes. Vai pautar o que se serve nas cantinas das escolas públicas no mundo. Então fica tudo igual. Aí as pessoas, como está todo mundo fazendo a mesma coisa, as pessoas têm a falsa ilusão de que aquilo é o saudável, certo. Porque a maioria está fazendo e porque vem de cima para baixo. E está todo mundo fazendo. Então logo, se todo mundo está fazendo, é porque deve ser o certo. Só que a origem disso tudo é uma só e veio de uma corrupção, veio de uma coisa com interesses econômicos. Interesses econômicos. Eu queria falar uma coisa para você, da farinha de trigo. Então, gente, a farinha de trigo que as pessoas comiam até algumas décadas atrás, não é a mesma farinha de trigo que a gente tem hoje. Então, o pão que a gente comia aí na década de 70 não é o mesmo pão de hoje. E porque os grãos sofreram modificação genética, e eles têm muito mais lectina do que eles tinham antes. O que é a lectina? É o inseticida natural da planta. Então, esse inseticida ele pode ser bom para proteger a planta de ser atacada pelas pragas, mas ela é péssima para a nossa saúde, para o nosso intestino principalmente, para a nossa microbiota. Então, isso está acabando com a nossa saúde. Esse é um dos motivos que as pessoas estão ficando doentes também, porque esse grão que a gente consome hoje, o glúten, o pão de hoje, gente, o grão de trigo de hoje, tem muito mais glúten do que o de antes. O glúten é o que faz o pão ficar fofinho. Sabe aqueles pães bem fofinhos do mercado? Aquilo é glúten. Inclusive, além de colocar a farinha de trigo, eles adicionam o glúten puro. Eles colocam uma dose extra de glúten, porque o glúten, pelo nome glue, né, de cola, ele faz ficar fofinho. Então, para ficar mais fofinho ainda, eles põem mais glúten além do glúten que tem no trigo. Exatamente. Então, isso foi uma coisa que desvirtuou aquele pão, né, que a gente comia lá atrás, né? Então, tá tudo estranho, gente. Fernanda, eu vou-te pedir imensa desculpa, é que o meu telemóvel acusou aqui que está a ficar sem bateria, ele não está a carregar. Então tá, vamos terminar, se você não consegue salvar. Eu quero salvar a live. Então vamos só fazer um resumo, fazer a conclusão, e eu peço imensa desculpa, é que ele não está a carregar, eu já acusou e já coloquei aqui o cabozinho. Não, tudo bem, eu também tenho que trabalhar, não tem problema nenhum não. Olha, então gente, vamos só fazer inverta a pirâmide, a coisa de comer só um pouquinho de carne, não, inverte. Então assim, cereais é pouquinho, de vez em quando, exceção, tá? A base da dieta são produtos animais e vegetais. Pode comer amido, né, das fontes integrais. O que é fonte integral? É a batata inteira, é a maçã inteira, é a fruta inteira, é a mandioca, é o vegetal inteiro. Isso que é integral, não é farinha com casquinha. Isso não é integral, isso é refinado, altamente processado.
toda farinha é um alimento de alto processamento, que faz mal para a saúde. Coma coisas integrais, comidas inteiras, naturais, com o mínimo de processamento possível. Priorize carnes, ovos e gorduras naturais, não feitas pela indústria. E pronto, e não precisa ficar colocando comida no teu filho o dia inteiro. Espera ele ter fome para ele comer, tá? É isso, gente, é simples. Só acrescentava uma coisa, não comprem produtos alimentares ou alimentícios da indústria. Priorizem a parte do mercado da fruta fresca, dos legumes frescos fruta e talho. E a peixaria. É isso, gente. E esqueçam o resto das prateleiras do supermercado. Não tragam para casa. A partir do momento que vocês deixam de ter isso em casa, as vossas crianças esquecem. Esquecem mais rápido do que vocês. De pegar nessas coisas. Isso é mesmo, gente. Eu para de comprar porcaria. Casa, a partir do momento que nós deixamos de comprar essas coisas, bolachas, tostas, essas coisas assim, eles também deixaram de pedir, deixaram de perguntar. E um armário não tinha, vão à fruteira e pegam numa fruta. Ou então bebem um iogurte natural e bebem tranquilo da vida, não me preocupo minimamente, porque o que eu tenho eles podem comer. E os pais que fizerem isso estão a proteger os filhos de toda... Porque a alimentação vai influenciar muito o desempenho do cérebro e a performance e a aprendizagem deles na escola, que é aquilo que eu mais defendo todos os dias e em todos os momentos, é o cuidados alimentares para depois eles conseguirem aprender bem e desenvolverem-se bem. Até porque isso também vai afetar as emoções deles. O facto deles comerem muitos processados, muito industrializado, muitas farinhas, também vai afetar as emoções deles, o estado emocional deles. E eu sei, por experiência própria, que eliminando isso da alimentação, o estado emocional de muitas crianças em estado depressivo, com ansiedades, ticos nervosos, problemas de déficit de atenção e hiperatividade, acabam. Portanto, isso mesmo. Sejam atentos ao que dão de comer às vossas crianças. Fernanda, obrigada, muito obrigada por estar Obrigada a você, Paula. Disponibilizar o teu tempo e o teu conhecimento para passar aos pais. Obrigada, um beijinho. Imagina, foi um prazer, viu? Tomara que você consiga salvar. Beijinho, tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijo, tchau, tchau.